Antes de começar o vídeo, eu gostaria que você se inscrevesse no canal, pois eu vejo que muita gente assiste aos nossos vídeos e não é inscrita, e isso é muito importante para a gente crescer aqui no YouTube. Esse vídeo deu muito trabalho, então macete o dedo no like e, por favor, deixe um comentário, porque eu leio todos e respondo sempre que possível. Lloyd Frontra elogia animadamente a intervenção de Pippodon, e Javier pede desculpas ao mestre Pippodon, presumindo que ele possa estar repreendendo-o por seu comportamento imprudente enquanto recupera sua espada do chão. Javier observa o Gigatitã, expressando sua determinação em permanecer vivo até derrotá-lo e confiando nos planos do mestre Lloyd. Enquanto isso, Lloyd Frontra reflete sobre a pesquisa bem-sucedida que levou à formulação do Plano D. A implementação do plano tem sido desafiadora, pois o Gigatitã está mais rápido do que o esperado. Ainda assim, ele acredita que eles devem perseverar com o Plano D até o fim. Ele vê isso como a única maneira de derrotar o Gigatitã de uma vez por todas, combinando elementos do Plano A e do Plano D. Enquanto isso, Lloyd Frontra chama Pippodon, que corre rapidamente em sua direção. Lloyd pula nas costas de Pippodon e o instrui a levá-lo ao local que ele mencionou anteriormente. Dirigindo-se a Javier, ele enfatiza que o Gigatitã o vê como a maior ameaça e precisa atraí-lo para a costa leste e para a floresta. Javier concorda e começa a correr. Lloyd acredita ter ganhado tempo suficiente e confia que o Conde Cremo já deve ter concluído qualquer tarefa que lhe tenham designado. Ele acha que o Conde Cremo pode lidar com isso. A cena muda 15 minutos antes, onde o Conde Cremo está em seu lugar e observa o Gigatitã emergindo do rio. Ele expressa descrença, questionando como algo assim pôde acontecer. Seu subordinado pede desculpas, sugerindo que se ele tivesse detectado o problema antes. O Conde Cremo se recusa a culpá-lo, afirmando que não é culpa dele. Ele reconhece sua complacência e se culpa por acreditar que poderia expulsar a fera com uma estátua, olhando para a estátua quebrada. Seu subordinado afirma que não, que a estátua de fato a repelirá, e pergunta a Lloyd Frontra se ele está seguro enquanto cavalga em Bengala. Frontra responde que o monstro veio à Terra para acabar com a estátua, sem sombra de dúvidas. Eles planejam capitalizar sua obsessão por uma estátua. Ele menciona que ele e Javier irão ganhar algum tempo e afirma que, enquanto isso, precisa ir embora. Javier corre para atacar o Gigatitã repetidamente, ofegante, percebendo que está chegando ao seu limite. Ele reconhece que não consegue mais e acredita que sua missão atual é atrair o Gigatitã, não apenas pela cidade, mas pelas pessoas. Ele faz outra tentativa de ataque e pede a todos que desistam da única estátua de bronze. Ao avistar uma carroça, Lloyd Frontra chega com uma estátua, prendendo-a com inúmeras faixas e sorrindo irritantemente. Javier questiona o que é aquilo e Frontra responde a Gigatitã que ele trouxe seu verdadeiro inimigo. Gigatitã ruge ao vê-los. Ele pensa, tudo bem, vamos apreciar essa reação, e reconhece que eles fizeram um ótimo trabalho colocando essa coisa de volta no lugar enquanto observa seu soldado consertando diligentemente a estátua. Pelo livro, ele sabia que podia confiar no Conde Cremo para cuidar disso. Ele grita o nome de Javier e declara que criará uma abertura para ele atacar. Javier responde, pedindo que da próxima vez ele explique toda a situação primeiro. A resposta é um aviso de que é melhor não haver uma próxima vez. Ambos correm em direções opostas para lançar seus ataques. Gigatitã ruge alto atrás do Pippoda, causando medo, e o indivíduo foge. Simultaneamente, Javier se aproxima de outro lado, salta para atacar, usa um monoblasto, atira fogo no Gigatitã e ataca com força total, arremessando a criatura ao chão. Ele reflete que abriu apenas um pequeno buraco em sua carapaça. Ele usou seu monoblasto muitas vezes, mas descartou isso como desculpa. Ele se considera muito fraco e acredita que não é forte o suficiente para proteger as pessoas enquanto cai. Lloyd Frontra chega, elogiando-o pela conquista e instruindo-o a deixar o resto para ele, então corre para atacar Gigatitã. Javier reflete que investiu toda a energia restante naquele último monoblasto. Agora ele está perdendo a consciência e acredita que pode ficar em paz. Sua espada escorrega de sua mão. Lloyd Frontra, correndo, grita para Javier deixá-la com ele. Frontra pensa com confiança porque o mestre Lloyd disse isso. Rolando em Pippodons,
Frontera assegura a Javier que protegerá a cidade, não importa o que aconteça. Ele pondera se isso é possível, lembrando-se de que foi isso que ele gritou para Javier enquanto corria em direção à fera. Para ser honesto, ele não acha isso viável, e talvez só consiga atrair a criatura para longe e deixá-la lá. Ele considera que não há garantia de que a fera não retornará, especialmente porque as águas de Cremo já são o habitat do Gigatita, e a criatura é bastante inteligente. Observando o Gigatita atacando a cidade, ele especula que o monstro pode enlouquecer e buscar vingança, invocando a estátua de Marmon. Ele reconsidera, percebendo que, antes que isso aconteça, Pippodon já está no seu limite e ele não pode pedir mais nada a ele. Enquanto isso, Pippodons é chamado por ele para realizar a tarefa. Rapidamente, ele para e joga Pippodons no rio. Preparado para lançar um ataque, ele contempla o que pode executar com sucesso no momento. Ele reflete sobre sua decisão anterior de salvar a cidade, garantindo um retorno lucrativo sobre seu investimento. Ele havia formulado alguns planos envolvendo atacar enquanto cavalgava bengala. Considerando suas opções, ele reconhece a necessidade de realizar uma rajada de mana. No entanto, para executar este ataque, ele precisa de um círculo cardíaco triplo. Porém, atualmente, ele possui apenas um círculo cardíaco duplo. Gritando, ele invoca um alerta de mensagem ou uma janela de habilidade para ativar a técnica principal de Srahan. Ele decide subir de nível para um círculo cardíaco triplo, enquanto a janela de habilidade o informa que a técnica principal de Srahan no nível 4 do círculo cardíaco duplo está ativada. Para a melhoria, ele precisa de 190 pontos de RP, e seu RP atual é de 19,1. Considerando a necessidade de 190 pontos de RP, ele considera uma quantia considerável. Mesmo assim, ele decide prosseguir e clica na opção de subir de nível. O sistema o informa novamente que a técnica principal de Srahan no nível 5 do Círculo do Coração Duplo necessita de 220 pontos de RP para avançar. Ele tosse, refletindo sobre o aumento de 30 pontos a cada vez, achando-o excessivo. Mesmo assim, ele descarta qualquer preocupação, decidindo que não há nada a perder de qualquer maneira. Ele clica repetidamente na opção de subir de nível, avançando para o nível 6, 7, 8, 9 e, finalmente, 10. Ao atingir o nível 10, o requisito sobe para 370 pontos de RP. Ao verificar seu RP atual, ele descobre que é apenas 311. Frustrado, ele percebe que não há nada que possa fazer agora. Sua decisão racional naquele momento foi ficar fora da batalha. Ele se segura em uma pedra e pondera o que está fazendo ali, pendurado naquela coisa enquanto testemunha Pippodons levando Javier embora inconsciente. Ele pondera se deveria invocar um pouco de mana e dar um golpe. Se houver um pequeno corte, ele pode cavar para abri-lo. O sistema o notifica que seu índice de aprovação com Javier aumentou em mais 4, e seus índices de aprovação são mais 5. Ele observa que, para subir de nível, precisa de 370, e atualmente ele tem 391 pontos de RP. Ele acha que consegue fazer isso agora com um círculo de coração triplo. Ele clica nas opções de aumento de nível e um círculo triplo aparece em seu coração. O sistema o notifica que ele está no nível 1 de um círculo de coração triplo da técnica Srahan Core, e sua mana é amplificada para 500%. Ele exclama que está morto e se prepara para atacar. Ele considera usar um círculo para proteger o coração enquanto emprega os outros 2 círculos para ataques de mana. Ele lança um ataque contra Gigatita enquanto uma pedra atinge sua cabeça, fazendo-o sangrar. Enquanto isso, ele se pergunta se foi atingido por algo. Percebendo que não é bom, ele reconhece a necessidade de desferir um golpe forte. Ele acredita que um círculo é necessário para proteger o coração. Confuso sobre os outros 2 círculos, ele se questiona sobre o que está fazendo. Os círculos do coração estão colidindo, e ele decide usar a explosão de mana do núcleo triplo para atacar novamente. Uma explosão massiva ocorre, queimando Gigatita e causando sua morte. Pessoas na cidade testemunham a explosão. Pippodons, Amen e Bengal retornam ao seu estado original e tentam reviver Javier. Ao se levantar, ele vê que o mestre Pippodons e o mestre Amen estão sãos e salvos. Ele expressa que de fato realizou o que disse que faria,
mas está confuso sobre como conseguiu. Pippódons agarra o dedo dele para chamar sua atenção e ele pergunta sobre isso, perguntando se Pippódons quer que ele o siga. Os três correm em direção a Lloyd Frontra, seguidos por Javier. Eles encontram Lloyd em pior estado, caído no chão. Javier se aproxima dele, encosta a cabeça no peito de Lloyd para verificar seus batimentos cardíacos e, com tristeza, observa que seu coração parou. Um pombo chega ao palácio do barão com uma mensagem, chamando a atenção de Arcus Frontra. Ele se senta à mesa, avista o pombo e o identifica como um pombo-correio. Ele abre a janela para recuperar a mensagem, imaginando se é do Conde Cremo e expressando curiosidade sobre seu conteúdo. Após ler a mensagem, ele monta rapidamente em seu cavalo e segue em direção à cidade de Cremo. Ele reflete sobre como havia alertado Lloyd repetidamente para não se colocar em situações perigosas. Recordando a mensagem que o informava sobre seu filho, Lloyd Frontra, ter concluído com sucesso todas as obras necessárias em Cremo, ele sente uma sensação de preocupação. Marbella decide acompanhá-lo, expressando surpresa com sua partida repentina e sem qualquer preparação. Ela questiona como ele pôde partir tão inesperadamente, olhando para ela e Barney. Enquanto isso, Arcus Frontra informa que será uma longa jornada sem interrupções e que ele pretende ir sozinho com Barney. Ela questiona sobre o que ele está falando, expressando que ele parece ter esquecido que ela cavalga muito melhor do que ele. Arcus acredita, no entanto, que imediatamente depois, Cremo enfrentou um grave perigo durante em que Lloyd Frontra e seu guarda, San Javier Azhara, salvaram muitas vidas por meio de atos de sacrifício. Mestre Lloyd então caiu em um bizarro estado de inconsciência, levando todos a se moverem rapidamente para Cremo. Refletindo sobre o passado, Arcus lembra que Lloyd Frontra costumava ser um menino desprezível, mas agora se tornou o filho mais diligente e confiável. Ele acredita que está enviando esta correspondência como um dever para informá-lo da situação prontamente e espera conhecer os pais de um jovem tão ilustre em breve. Ele lembra que Lloyd Frontra disse que tinha vindo buscar a permissão de seu senhor, assegurando-lhes que não temessem, pois isso pode ser feito. Ele gostaria de expressar sua gratidão ao seu senhor por seu sábio julgamento. Arcus se pergunta se ele é realmente seu filho. Enquanto isso, um monstro gigante bloqueia seu caminho e rosna. Todos o observam. O Baer desce do cavalo e fala: já que a gente escolheu um atalho, a gente vai ter que bater de frente com isso aqui. Eu vou lutar com ele para ganhar um tempo. Vocês vão por trás e cheguem o mais rápido possível em Cremo. O barão: mas Sr. Baer, você tem que retornar também. A besta, ela é mais rápida que os cavalos. Se a gente der as costas, a gente vai morrer na hora. E aí o bicho já está vindo, ele fala: corre. Ele se defende do golpe ali, já fala pros dois e logo o barão então fala: Sr. Baer, a gente se vê novamente em Cremo. Ele continua lutando com o bicho ali, só que ele tenta bloquear um golpe da garra e aí a espada dele quebra. Ele já toma uma mordida. Puxa uma faca, já dá-lhe ali do lado da mandíbula. Arcus Frontra vem por trás e esfaqueia o monstro nas costas. Marbella também se junta a ele, esfaqueando o monstro. A criatura se levanta, rugindo de dor, e então cai e morre. Arcus Frontra se aproxima de Barney, perguntando se ele pode se levantar e oferecer ajuda. Barney responde que está envergonhado, pois é seu guarda, mas segura seu braço ferido. Arcus Frontra afirma que Barney também é um de seus súditos e que tem o dever de protegê-lo. Marbella chama Arcus, que se vira para olhá-la, perguntando se ela está ferida. Eles notam uma matilha de monstros se aproximando e se preparam para lutar. Barney se levanta, segurando sua espada. Marbella vai até Arcus e eles se abraçam, visivelmente assustados. Enquanto isso, Javier chega lá e ataca os monstros, cortando-os rapidamente em fatias. Ele menciona que veio para escoltá-los por precaução, expressando esperança de que não estejam feridos, e guarda a espada. Barney olha para ele e reflete que já conhecia a esgrima de Javier e as habilidades de mana estavam muito além das suas. No entanto, eles não estavam nesse nível antes de sua partida para Cremo, deixando-o intrigado sobre como Javier poderia ter melhorado tanto. Barney cumprimenta Javier, e Marbella também pergunta sobre o bem-estar de Lloyd Frontra. Javier se curva diante deles e responde que não sabe. Ele não sabe dizer se Lloyd está vivo ou não.
Ele entra em um flashback onde Lloyd Frontra mata Gigatitã e também fica inconsciente. Javier se aproxima dele enquanto Pipódons, Amen e Bangal tentam acordar Lloyd. Javier pensa que, se os deixar agora, sua propriedade, seu novo lar, estará perdida. Ele agarra a mão de Lloyd e tenta verificar seu pulso. Depois de alguns minutos, ele acha que há um pulso, mas seu coração definitivamente parou. É fraco, mas ele está respirando, e Javier se pergunta como isso pode estar acontecendo. Ele coloca a mão no peito de Lloyd, percebendo que é um círculo cardíaco triplo. Todos giram a uma velocidade inacreditável, e ele não consegue avaliar a condição do coração de Lloyd devido ao campo magnético. As fortes rotações de mana mantêm Lloyd vivo no lugar do seu coração. Javier conclui que uma explosão de mana de núcleo triplo é responsável por Gigatitã ter se tornado daquele jeito e reconhece que o Mestre Lloyd é verdadeiramente forte. A cena muda para a cidade, onde as pessoas estão mais uma vez consertando suas casas. Bayern, Arcos Frontra e Marbella chegam com Javier e olham ao redor. Javier os informa que o jovem mestre está na mansão do conde e um médico está cuidando dele, mas seu estado não melhorou. Arcos Frontra expressa o quão terrível é pensar que eram apenas ele e Lloyd lutando contra o monstro. Javier se recusa a assumir o crédito, afirmando que ele era apenas a espada que Mestre Lloyd empunhava e que foi a força do Mestre Lloyd que derrotou o monstro. Marbella se pergunta onde Lloyd está e como seu filho tem tanto poder. Uma pessoa pergunta se todos estão indo para a mansão do conde também. Outra pessoa responde afirmativamente, dizendo que não podem fazer muito, mas é o mínimo que podem fazer por ele e por Lloyd Frontra. Se não fosse por Lloyd, ele já teria morrido congelado, mesmo correndo em direção ao Gigaditten. Ele menciona que não sabe quantas pessoas salvou. Outra pessoa acrescenta que ele se achava condenado a morrer soterrado sob todos aqueles escombros e desistiu, aguardando a morte. Do outro lado, Lloyd Frontra instrui Bangal a devorar os destroços e a não machucar ninguém enquanto cavalga Pipado. Ele avista um soldado sob uma casa destruída. Marbella observa que as brasas devem ter se espalhado das lareiras por causa dos fragmentos da estátua. Uma senhora se aproxima dela e menciona que, se não fosse por eles, toda a área teria sido engolida pelas chamas. Ela se lembra vendo o hipopótamo gigante que apareceu durante a construção, cuspindo água e apagando fogo. A senhora acrescenta que também o viu. Esse é o chamado feito por o homem chamado Lloyd. Ela enfatiza que, neste momento, na cidade, quem sabe quantas pessoas lhe devem depois de um tempo. Toda a cidade se reúne em frente ao palácio e todos rezam para que seus pais, filhos, esposas e o salvador de todos abram os olhos. O mexedor de panelas da cidade grita, questionando se todos perderam o juízo. Ele afirma que, se aquele homem não tivesse construído uma plataforma para aquela estátua, nada disso teria acontecido. No fim das contas, a culpa é toda dele. Todos olham para ele com surpresa. Acham que o agitador de panelas da cidade aparece e fica chateado quando fica de fora, e o público fica agitado. As pessoas começam a fofocar e a bater nele. Acham que ele está sendo rapidamente reprimido. Por outro lado, um lampejo surge no coração de Lloyd, e o sistema o notifica de que sua coragem e sacrifício comoveram profundamente o povo de Creamo. Ele receberá uma enorme recompensa por esta conquista e mostra outra opção para clicar aqui para mais detalhes. Lloyd Frontera abre os olhos, levanta-se e diz que sua cabeça dói muito. Ele se lembra de usar a explosão tripla de mana central como um idiota e pergunta se ele está vivo agora. O sistema o notifica de que, provavelmente, se ele estivesse morto, não conseguiria nem sonhar. Ele pergunta se seu coração não deveria ter explodido, e o sistema o notifica novamente de que ele descobrirá isso em breve. Isso enfatiza que há algo muito mais importante para verificar agora. Ele concorda, e Javier entra em seu quarto. Ele diz a Javier que ele é exatamente o homem que ele queria ver e pergunta quando disseram que pagariam pela construção. Javier responde que parece estar bem de saúde agora. Arcos Frontera e Marbella entram no quarto e correm em sua direção, abraçando-o com força. Ambos ficam emocionados, e seu pai pergunta se ele está bem. Sua mãe expressa seu alívio e pergunta se ele tem alguma ideia de como eles estão preocupados. Ela se pergunta se ele é realmente o Lloyd deles,
reconhecendo que a questão inquietante não é o que importa agora. Ela acha que está apenas grata por ele estar vivo. A cena muda para a capital real, Magenta. Sua Alteza Real, a Imperatriz Alicia Termina Magentano, afirma que a carta do Conde Cremo relata a destruição completa de Gigatotin. Ela acha intrigante saber que tal homem existe em seu reino. Ela ordena que um mensageiro seja enviado à Baronia de Frontera e traga este homem e sua guarda de volta à capital real. Seu subordinado se curva e diz: como deseja, Sua Majestade. Ela observa que eles devem verificar se o conteúdo desta carta é realmente verdadeiro, expressando sua intenção de encontrar este homem e julgar por si mesma. O sistema notifica que as histórias de sua grande coragem, sabedoria e autossacrifício estão se espalhando por toda a Terra. Lloyd lê esta mensagem e diz que não está interessado porque recebeu bônus de RP por seu status social elevado e seu bônus de RP chega a mais de 1.500. Ele fica animado ao ver isso, e o sistema o notifica novamente de que ele tem acesso às informações da habilidade, fornecendo detalhes sobre o coração de mana da habilidade que lhe permite armazenar altas concentrações de mana em seu coração. Ele acha que é por isso que tem tanta energia, apesar de estar em coma há um mês, e se tornou dono de um coração de mana, o que significa que escavar será muito mais fácil. O sistema notifica se essa é a única coisa que ele consegue pensar para usar. Enquanto isso, ele pergunta se está menosprezando todos os trabalhadores da construção deste terreno. O sistema responde, pedindo que ele o perdoe, afirmando que, claro que não. Seu coração de mana nasceu, não como resultado de treinamento regular, mas do impacto da explosão de mana. Assim, seu coração de mana recebeu capacidades únicas. O sistema o notifica novamente sobre uma opção de habilidade, Neutralizador de Choque, que pode neutralizar o impacto de explosões de mana sem proteção adicional. Ele se pergunta o que é isso e pergunta se isso significa que ele pode usar a explosão do núcleo triplo quantas vezes quiser. Ele acha que isso significa que o trabalho na pedreira pode ser feito mais rápido. O sistema responde, incitando-o a pensar em algo mais impressionante. Ele pergunta se existe algo mais nobre e impressionante do que trabalho manual e questiona se o sistema está menosprezando o trabalho na pedreira. Ele acha que o coração de mana precisa ser protegido do impacto da explosão de mana, pois age como um depósito de munição. Usar uma explosão de mana é como detonar uma explosão ao lado de um daqueles barris de pólvora. É literalmente uma armadilha mortal se ele não a proteger. Mas, naquele momento, ele não tinha um coração de mana. É por isso que ele não morreu. Ele acha que o choque da explosão preencheu seu coração e, enquanto trabalhava para mantê-lo vivo, ele se condensou e se transformou em um coração de mana. Ele acha que negligenciou seu treinamento com o coração de mana, pensando que seria um melhor uso do seu tempo para fazer mais trabalho braçal. Ele acha que vale a pena ser preguiçoso às vezes. O Conde Cremo chega e pede para perdoá-lo por fazê-lo esperar. Ele sugere que eles partam imediatamente e confirma. Os dois sentam em uma carroça e se afastam. Ele comenta sobre os prédios e ruas, imaginando quanto custaria consertá-los. O Conde Cremo responde que é difícil dizer, mas ele imagina que seja bem mais do que o equivalente a um mês do orçamento de uma cidade. Ele acrescenta que, se o Gigatita não tivesse sido demolido, ele aposta que teria sido equivalente a mais meio ano. O Conde Cremo pergunta o que ele está tentando lhe dizer, e ele responde que, comparado ao orçamento de meio ano, o que ele está recebendo por este projeto de construção deve ser como uma ninharia, só isso. Ele ri e diz, meu Deus, quem saberia? Ele continua dizendo que pensar que esta tragédia foi o resultado de alguma estátua feita para afugentar o Gigatita, independentemente de quem tenha planejado, ele não pode dizer que foi culpa de ninguém. Sério, foi a Mãe Natureza. De qualquer forma, algumas pessoas tiveram que arriscar suas vidas, mas tudo deu muito certo no final, e ele riu. Ele menciona que sabe. Ele por acaso ouviu algo de seus assistentes. Ele ouviu que Sua Excelência oferece compensação financeira a qualquer um que trabalhe pelo interesse público da cidade, independentemente de quem seja, sem exceção. Ele acrescenta que estava bastante curioso, perguntando-se até que ponto isso seria benéfico para o interesse público, levando a uns 5 vezes. O Conde Cremo pergunta se isso serve, e ele responde que sim e pede desculpas.
Parece que ele causou um mal-entendido e não estava pedindo mais dinheiro, mas enfim, finalmente consegue. Ele diz a ele que as vidas de seus cidadãos valem 5 vezes suas taxas de construção. O Conde Cremo senta-se em silêncio e o ouve, dizendo 2 vezes, depois 3 vezes. Ele estende a mão para ele e sorri. Diz que está impressionado com sua ousada generosidade e que considerará essa compensação especial e a usará para o bem de si mesmo. Ele aperta a mão do Conde Cremo. O Conde Cremo concorda e diz, claro. Ele acha isso estranho, muito estranho, que ele definitivamente foi extorquido por ele. Lloyd Fronterer reflete, mas não nutre nenhum ódio, ponderando por que tal animosidade não existe. Observando a carruagem, uma pessoa observa que a postura e a excitação do Conde Cremo os envolvem, exclamando, Mestre Lloyd chegou. 3 vivas para ele. Olhando pela janela, ele contempla sua insignificância passada na Coreia e sente a imensa pressão da situação atual. O Conde Cremo informa que eles montaram um pódio com uma bola de cristal mágica para amplificação, e o público aguarda ansiosamente para ouvir o que ele tem a dizer. Lloyd reconhece, é claro, embora pense que os verdadeiros heróis são aqueles que superaram a tragédia, e um discurso enfatizando isso seria suficiente. Ele acrescenta que não está ganhando dinheiro com isso. Lloyd Fronterer chega ao palco em meio a pessoas gritando slogans com seu nome. Apesar do entusiasmo da multidão, ele permanece desinteressado, questionando a magnitude da multidão enquanto coloca a mão na bola mágica. Contemplando o potencial ganho financeiro de cada pessoa presente, ele se dirige aos cidadãos de Cremo, perguntando se eles já ouviram falar do piso andal. Batendo na cabeça, ele percebe a falta de familiaridade entre eles e aponta para um homem idoso com articulações rígidas, suportando o frio congelante do inverno, e uma mãe preocupada com medo de que seu filho pegue um resfriado. Ele questiona quanto tempo eles perderam lutando com suas lareiras ineficientes, exclamando 1 hora e 2 horas. Se vivessem 50 anos, seriam 15 desperdiçados em frente a uma lareira. Afirmando que, se consideram isso excessivo, ele os incentiva a se lembrarem do piso ândalo, enquanto o Conde Cremo ri. Ele afirma que isso melhorará suas vidas em muito, gesticulando com a mão e, em seguida, alargando-a ainda mais, enfatizando o impacto substancial. Ele acrescenta, para mais informações, por favor, visite a mansão do barão, localizada na primeira fila da baronia. Isso tudo antes de ir embora. O Conde Cremo observa e reflete sobre o motivo de não nutrir nenhum ódio por ele. Ele percebe que é porque o homem é meticuloso em buscar cada centavo de lucro, persistente, porém razoável, e realiza o que precisa ser feito. Considerando suas qualidades, o Conde Cremo pensa que, em vez de guardar ressentimento, quer um homem desse calibre ao seu lado. Um homem com suas habilidades preso em uma vila remota é visto como uma perda para o reino. Lloyd contempla sua futura galinha dos ovos de ouro, a propriedade da fronteira e seu cavaleiro mais antigo. Embora reconheça a honestidade, integridade e sinceridade de Bayern, ele observa que, como cavaleiro, as habilidades de Bayern são apenas medianas, talvez um pouco abaixo da média. Lloyd acha isso uma pena ao olhar para ele. Bayern informa Lloyd que todos os planos para a migração estão prontos, apresentando-lhe os documentos contendo listas de nomes e detalhes sobre a alocação de terras. Ele também aborda as reclamações do proprietário da fazenda sobre a escassez de mão de obra, revelando sua decisão de enviar os orcs para reforçar a força de trabalho na mina. Bayern menciona que também assinou um acordo de grande escala com uma propriedade vizinha, oferecendo um desconto de 30% e deixando sua margem de lucro líquida em apenas 10%. Apesar disso, considerando a venda posterior do carvão, espera-se que seus lucros finais excedam 50%. Enquanto isso, ele passa a discutir o isolamento e os reparos das tubulações de água. Lloyd Fronterer interrompe, perguntando se ele conseguiu concluir tudo isso no tempo em que esteve ausente. A resposta é que ele estava simplesmente cumprindo ordens. Ele foi instruído a cuidar do resto. Um soldado chega, buscando atualizações, informando que o trabalho interno no último projeto da boneca está concluído e aguardando inspeção. Bayern confirma, afirmando que estará lá em 30 minutos. Ao saírem para verificar o projeto, Bayern comenta que ele é bem feito, sem falhas, um trabalho louvável.
Ele reflete sobre as vezes em que levantou a voz, considerando-as as que o levaram a este momento, e reconhece que o indivíduo se tornou a pessoa mais importante em sua equipe de construção itinerante. Lloyd Fronter olha para ele e reconhece sua capacidade, pensando que ele é extremamente capaz e que nasceu na época errada. Ele pondera que, se o homem estivesse na Coreia, ele seria, pelo menos, diretor administrativo de uma grande corporação. Reconhecendo suas habilidades, Lloyd decide que precisa dar a esse homem um bônus enorme. O sistema o notifica de que a instalação do piso sobre o piso das casas propriedades fronteiriças foi concluída, marcando uma nova página nos livros de história do continente. Ondol agora é reconhecido como sistema de aquecimento da fronteira, e uma quantia substancial de RP será concedida por essa conquista monumental na construção. Seu bônus de RP chega a mais de 400. Refletindo sobre isso, ele percebe que o contrato de grande escala para a instalação do piso Ondol foi orquestrado pelo barão e baronesa. Esses dois, ao que parece, possuem talentos que vão além de serem senhores e senhoras de uma propriedade, e ele olha para seus pais. Contemplando sua própria vida, ele reconhece que, desde o momento em que nasceu, sua sorte começou. Para muitas pessoas, rir ou chorar depende da época em que nasceram. Depois de um tempo, Lloyd Fronter e Javier chegam ao canteiro de obras e observam a estrutura de um edifício. Javier comenta sobre a necessidade de um prédio de armazenamento tão grande para todo o carvão. Lloyd responde, confirmando que, de fato, eles precisam dele, já que o suprimento de carvão continua aumentando. Ele reflete sobre ter pago mais da metade da dívida com o dinheiro da construção e menciona sua renda substancial com as taxas de abastecimento de água cobradas de seus vizinhos. Pensando que ele está quase lá, aproximando-se de sua aposentadoria da diversão e da alegria, ele sorri. Javier olha para ele e pensa que às vezes não suporta quando ele faz aquela cara, sentindo-se repentinamente com vontade de socá-lo. De repente, eles ouvem um apito de buzina e se viram na direção do som. Lloyd pergunta sobre o barulho, e Javier responde que ele também nunca o tinha ouvido antes, mas acredita ser a trombeta anunciando a chegada do mensageiro real. Ele pergunta sobre a presença do mensageiro real enquanto observa uma caravana de mensageiros reais. O mensageiro desmonta de seu cavalo e apresenta uma mensagem, com seus subordinados aplaudindo sua apresentação. Lloyd Frontera fica furioso, questionando a ridícula performance e incitando o mensageiro a ir direto ao ponto. Ele e seus pais se curvam diante do mensageiro, e ele pressente que esse encontro pode causar problemas. O mensageiro real declara que, desde tempos imemoriais, ele, juntamente com os grandes soberanos que o antecederam, tem trabalhado arduamente para alcançar a paz e o conforto para nobres, cidadãos e todos os demais. Lloyd reflete sobre os eventos em Cremo, questionando-se se esse seria o motivo da visita do mensageiro. O mensageiro real esclarece que não se trata apenas de Cremo, mas também que estão aliviados ao saber da segurança de seu povo. É sua responsabilidade reportar a realeza. Além disso, por esses motivos, ele pessoalmente cumprimentará os dois valentes heróis que derrotaram o Gigatitã e os elogiará por sua conquista. O sistema notifica que o favor do barão aumentou em 9 e ele recebeu 90 pontos de RP. Arcos Frontera se emociona, afirmando que é uma honra, majestade, e elogia seu filho pelo bom trabalho. No entanto, ele se irrita, pensando que, embora aprecie os pontos de RP, esta situação não é ideal. Refletindo sobre suas experiências passadas no exército, ele percebe a importância de fazer apenas o suficiente para evitar problemas e nunca fazer mais do que o necessário. Ele se lembra de ter quebrado essa regra uma vez. Em outro cenário, o major pergunta ao cabo Kim, que é engenheiro civil major, para construir uma sauna em um local específico. O cabo Kim responde afirmando que engenharia civil não tem a ver com ser um construtor. O major então questiona se ele está se recusando a realizar a tarefa. O cabo Kim se recusa a recusar e afirma que a realizará. Enquanto isso, o cabo Kim senta-se à sua mesa de estudo, lendo um livro, e reflete sobre o erro fatal que cometeu. Ele acha que pesquisou demais e acabou construindo algo perfeito demais. A cena muda para a sauna da Defesa Nacional, onde um soldado se aproxima e pergunta se o cabo Kim, que parece bem inteligente, poderia construir uma casinha bacana para eles.
O soldado questiona por que o dique da vila se rompeu e critica a fragilidade do quartel. Ele menciona que a montanha está arruinando a bela vista e instrui alguém a buscar o cabo Kim. Observando a situação, o mensageiro real pensa que, uma vez que Sua Alteza Real esteja envolvida, a doce vida do nobre do interior chegará ao fim. O mensageiro real declara que Lloyd Frontera e sua guarda estão, por meio deste, ordenados a viajar imediatamente para a capital real. Lloyd Frontera reflete que deveria ter construído a plataforma marítima e terminado ali. A lagosta amaldiçoada lançou uma maldição sobre ele. Ele contempla as consequências, pensando que, uma vez que ele esteja no radar dela, ela o chamará pelo resto da vida. Considerando se deveria fingir ser um idiota, ele conclui que é perigoso. Se ela se ofender, ele pode perder a cabeça. Sentado em sua carruagem com Javier ao seu lado, Javier observa Lloyd e comenta que ele tem o rosto de um homem prestes a ser executado. Lloyd reconhece o olhar aguçado de Javier. Javier acrescenta que é inesperado, já que o mestre Lloyd, ele sabe, normalmente ficaria animado em conhecer Sua Alteza Real. Javier se pergunta o quanto ele pode se esquivar dela. Lloyd pondera que sabe coisas sobre este mundo, sobre a personalidade de Sua Alteza Magentano, seu futuro e o estado da capital. Se ele pode tirar vantagem de tudo isso, deve haver um jeito. Ele reconhece que Javier está certo, e eles decidem aproveitar a oportunidade para aproveitar ao máximo o Palácio Real. Depois de algum tempo, eles chegam ao Palácio Real e se ajoelham, cumprimentando Sua Alteza. Alicia Termina Magentano se dirige a Lloyd Frontera e Javier Srahan. Ele pode levantar o olhar, e ambos levantam a cabeça. Ele fica impressionado, pensando que quase teve um ataque cardíaco. Seu carisma é avassalador. Ele declara, "Salve, Majestade." A rainha, ele, Lloyd Frontera, veio saudar Sua Majestade, a legítima governante destas terras. Ela pergunta se é ele, e, pela sua aura, o homem ao seu lado parece nobre. Ela se dirige a Sir Javier Srahan e pergunta se ele disse isso. Ela sente nele um monóflo que nunca tinha visto antes. Ela observa que ele parece um parceiro de treino digno para ela. Javier responde, pedindo perdão em nome de Sua Majestade, afirmando que ele é apenas um cavaleiro sem nome. Enquanto isso, Lloyd Frontera acha que consegue perceber que Javier é especial só de olhar para ele e percebe que ela é uma das duas únicas mestres da espada no reino. Bajulação desajeitada não funciona com ela. Alicia Termina Magentano menciona que ouviu falar de seus feitos pelo Conde C. Assim, ele demonstra apreço pela coragem e altruísmo que ele demonstrou. No entanto, ela não julga um homem apenas com base na recomendação de outro. Ela confia com base na recomendação de outro e só confia no que viu por si mesma. Lloyd Frontera pensa, confirmando suas expectativas, enquanto ela reitera o nome de Lloyd Frontera e declara que colocará suas habilidades à prova. Ele acredita que este é o ápice, a maior oportunidade, nada menos do que a chance de ganhar um contrato com Sua Majestade. Diante do cenário atual, ela então pergunta a ele qual projeto de construção ele acredita ser o mais urgentemente necessário em Magenta, a capital real. Ele acha que ela está começando com um teste, contemplando o projeto de construção mais necessário, confiante de que ele sabe disso, pois está familiarizado com todo o enredo do livro. Ela pondera se ele é realmente um homem capaz, esperando que ele tivesse notado as condições do Palácio Real no momento em que o viu. Se ele não conseguir entender, ela decide que não o reconhecerá. Ambos concordam que o projeto de construção mais urgente em Magenta é o reparo do palácio em ruínas. Ele sugere construir uma nova ponte sobre o rio Magena, que atravessa a capital, mas acha que ela pode não ficar completamente satisfeita com a resposta dele. Ele acredita que não era a resposta que ela esperava, mas, dada a personalidade dela, o teste não terminará aí. Ele reconhece que ela detém a mais alta autoridade e poder absoluto, sendo tolerante, justa e disposta a ouvir a todos, independentemente da classe social. Quando ela pergunta o motivo, ele responde afirmando que outros podem ter uma opinião diferente e pode argumentar que consertar o Palácio Real é o assunto mais urgente no momento. Ele explica que, há muito tempo, um dragão mal-humorado fugiu com a torre do palácio em 2 ocasiões distintas. Para evitar que isso acontecesse uma terceira vez,
Toda a estrutura foi alargada e achatada até sua forma atual. Ele continua, afirmando que o castelo magenta que eles veem hoje foi construído dessa maneira pesada devido ao medo de que toda a estrutura pudesse ser levantada. Consequentemente, ele acredita que o peso da estrutura pressionando o solo e seus pilares está causando seu lento desmoronamento. No entanto, ele acrescenta que os reparos só seriam necessários muito mais tarde. Portanto, ele conclui que não podem ser vistos como urgentes. Ela olha para ele e pensa, que homem atrevido! Ele sabe o que ela está pensando, mas lhe dá uma resposta diferente. Ele reflete sobre o fato de que ela sabe que ele sabe que lhe deu uma resposta diferente, mesmo sabendo a resposta que ela estava pensando. Ela reflete que vê que ele sabe que ela sabe que ele deu uma resposta diferente, mesmo sabendo a resposta que ela estava pensando. Ele ri e pensa que sabe que ela sabe que ele sabe que ela sabe que ele lhe deu uma resposta diferente, mesmo sabendo a resposta que estava pensando. O sistema o notifica para parar com essa bobagem. Ela se pergunta se ele está brincando com ela e afirma que jamais imploraria por um contrato de taxas de construção. Ele menciona que a ponte atual sobre o rio Magina Arcos foi reconstruída há 12 anos. Ele explica que a ponte desaba regularmente porque não consegue suportar a elevação das águas na primavera. Ele acrescenta que, cada vez que isso acontece, a vida das pessoas é prejudicada e grandes quantias de dinheiro são gastas com isso. Ele afirma que todos veem a reconstrução da ponte como algo inevitável da natureza. Ele afirma, no entanto, que se Sua Majestade lhe confiasse a construção, ele construiria uma ponte que não desabaria mesmo diante de enchentes de primavera ou de gelo flutuante. Ele acredita estar se referindo a uma ponte pêncil moderna. Ela acha que ele até critica suas decisões e se pergunta por que esse homem arrogante e insolente, quanto mais ela fala com ele, mais parece gostar dele. Ela pede que ele lhe conte mais sobre a ponte que construirá. Ele ri, agradece e acha que sabia que ela gostaria. Ela acredita que despreza completamente os bajuladores que a afogam em bajulação e deposita confiança ilimitada naqueles com convicções fortes. Ela diz chega. Ele perdeu o interesse repentinamente. Ele pensa que está a rainha deles, Magintano, mas ela acaba sendo traída por aquele que ela tanto amava, perde um dos braços e se torna má, transformando-se no tirano carniceiro. No entanto, essa história se passa 3 anos no futuro. No momento, ela é uma rainha honrada que ouve até os humildes. Ela pergunta se a ponte cederia, enquanto ele cogita reunir seus pertences e fugir do país. Ele então afirma que ela pode ficar com a cabeça dele em troca, mas enquanto a ponte permanecer de pé, ele pede uma garantia para a posição de sua família. Ela acha que ele conseguiu fazê-la sorrir no final e concorda, dizendo que ele pode executar seus planos. Ela lhe promete uma compensação razoável e a preservação da posição de sua família. Ele se aproxima e apresenta um contrato, e ela pergunta o que é. Ele responde com um contrato. Por favor, assine. Ela questiona se ele está insinuando que não confia em sua palavra e acha que preparou um contrato. Ele esclarece que não é o caso, Sua Majestade, e explica que o contrato estipula que, se não construir a ponte de maneira honesta, será enforcado, arrastado e esquartejado. Ele menciona que considera isso uma algema necessária para um homem tão indigno de confiança e inferior como ele. Ela assina o contrato e acha que está sendo convencida a fazer algo, mas não se importa. Ele responde com 1000 agradecimentos enquanto ela pergunta sobre o comentário dele sobre o bumbum. Ele explica que não conseguia abaixar a cabeça mais do que a assinatura, então levantou o bumbum dela para fazê-lo parecer mais baixo. Ela responde que entende as intenções dele, mas o instrui a baixar a arma, pois ela não quer vê-la. Lloyd Frontra, Javier e outro servo real caminham em direção a eles. Lloyd Frontra bate a mão e gira, animado, pensando, será que ele viu aquilo? Esse cara aqui acabou de roubar a rainha com esse contrato. Javier olha para ele e pensa que ele poderia ter perdido a cabeça se ela pensasse que ele estava sendo desrespeitoso. Ele acrescenta que não pode parar um mestre da espada, então, por favor, tenha cuidado. Enquanto isso, Alicia termina Magentano comenta que Sir Kyle também percebendo que ele é mais astuto do que ela pensava.
Ele responde que é um homem inteligente, muito calculista, e pergunta se ela não está um pouco descontente com o homem. Ela responde que sim. Ele presumiu desde o início que conseguiria vencê-lo, mas ele parecia tão patético que era adorável, e ela sorri. A cena muda alguns dias depois. Lloyd Frontra coloca uma bolsa nas costas e diz que vai subir. Javier pergunta se ele realmente se sentiria bem em ir sozinho, e Lloyd responde, porque ele precisaria de uma escolta na capital com toda a sua segurança. Ele acrescenta que é um grande incômodo andar por aí com Javier enquanto aponta para ele. Ele menciona que, mais cedo, quando saíram para fazer uma vistoria, ele não conseguia se concentrar por causa de Javier. Lloyd assina o contrato enquanto muitas garotas olham para eles e se apaixonam por ambos. Javier pede que, por favor, diga ao mestre Julian que ele está bem. A resposta vem, sim, claro. O orador pensa que Julian Frontra é o irmão mais novo de Lloyd, que estuda na Academia Real. Antes de partirem para a capital, a baronesa preparou montes de roupas de inverno e cobertores. Refletindo sobre isso, ele pensa que ela pediu para ele levá-los até Julian, sentindo-se emocionado, pois isso lembra do que acontece com ele no livro. Ele lembra que, por volta dessa época da história, o barão perde tudo e não consegue pagar a mensalidade, sendo expulso do dormitório e, eventualmente, morrendo vagando à noite, morto por um ladrão. No entanto, ele se tranquiliza, acreditando que um destino tão infeliz não acontecerá agora, já que ele é incrível em salvar vidas. Ele olha para o palácio e diz, bem, então é hora de ver seu irmãozinho. Percebendo que nem sabe como ele é, Lloyd Frontra chega à Academia Real de Magentano e encontra seu irmão Julian, que pergunta, que diabos é isso? O irmão de Lloyd questiona o que ele está fazendo ali. Ao olhar para ele, Lloyd pensa que se lembra de Julian e Javier terem a mesma idade, mas Julian é tão pequeno. Julian, por sua vez, pensa, olha só aquele cara olhando para o próprio irmão daquele jeito. Lloyd deve ter sido um sujeito desprezível. Lloyd acha que, contanto que ele não seja muito legal com Julian e haja como se tivesse mudado de vida, talvez ele não fique tão desconfiado. Ele entrega a sacola e diz, aqui está, é da mamãe. Julian tenta segurar a sacola e pensa que Lloyd não o chamou de um termo depreciativo, e além disso, ele veio até aqui porque a mãe pediu. O sistema notifica Lloyd com uma mensagem de aviso de que ele é considerado suspeito devido à sua gentileza incomum. Lloyd se pergunta o que ele fez de legal agora, achando que lidar com esse Lloyd é tão exaustivo. Enquanto isso, ele se vira e diz tudo bem. Mais tarde, ele se refere ao irmão como um pequeno encrenqueiro, enquanto o irmão pensa que ele foi embora sem confrontá-lo. O que há de errado com ele? O sistema o notifica de que suas suspeitas estão se multiplicando, considerando seu comportamento humano. Ele até se lembra de chamar o irmão de encrenqueiro. O que ele precisa fazer? Bata na cabeça dele. Ele se lembra de que sua mãe perguntou se ele achava que poderia almoçar com Julian e pensa em como Julian deve estar solitário. Ele pergunta o que ele quer dizer e afirma que vai comprar um almoço para Julian. Seu irmão questiona por que ele faria isso, e ele responde que é porque sua mãe pediu. Os dois vão ao refeitório, e Julian Frontra olha o cardápio enquanto Lloyd Frontra acha estranho. Julian diz que vai querer o conjunto básico, e Lloyd interrompe, sugerindo que ele peça algo caro, já que provavelmente não costuma se dar ao luxo de comer assim. Julian examina o cardápio e percebe que se esqueceu de chamá-lo de pequeno encrenqueiro. Mais tarde, ele articula isso e menciona que vai querer o conjunto especial de. Ele se pergunta por que está agindo tão normalmente. No passado, ele costumava xingar muito e revidava mesmo que Julian quase olhasse para ele. Ele faz um sinal para o garçom e pede 2 conjuntos especiais de. O garçom observa que eles parecem visitantes de fora da cidade e pergunta se eles gostariam de algum vinho. Julian recusa, mencionando que não bebe mais. Seu irmão acha que ele parou de beber, lembrando que costumava ficar bêbado 24 horas por dia e causar todo tipo de problema. Refletindo sobre um evento recente, ele se lembra de alguém do palácio vindo vê-lo alguns dias atrás. Informaram-no que o porto comercial de Cremo foi atacado por um gigatitã e que Lloyd Frontra foi quem o derrotou. Ele acha difícil acreditar que o Lloyd Frontra que ele conhece não tem as habilidades e a mentalidade necessárias para realizar algo assim.
Ele considera que se trata de um boato infundado ou de alguém que está se aproveitando falsamente das conquistas de Javier. Pelo menos, era o que ele pensava, mas algo parecia estranho. Ele parecia uma pessoa completamente diferente enquanto comiam. Diego Lacona chega, dá um tapa na cabeça de Julian e questiona por que alguém como ele está presente. Julian se desculpa, explicando que algo aconteceu hoje. Diego Lacona insiste, perguntando que tipo de situação surgiu e se Julian aprendeu alguma coisa na aula de direito. Ele lhe dá outro tapa. Diego Lacona questiona a maleabilidade da lei, questionando se é possível quebrar as regras só porque se tem vontade. Ele insiste que a escória estéril deve jantar onde não possa ser vista e pergunta por quê, questionando se é porque ofende os olhos das pessoas. Outro aluno comenta que a família de Julian não é nada, só porque ele está em um bom lugar como este. Outra pessoa questiona se Julian acha que se tornou alguém agora, rotulando-o de pedaço de lixo empobrecido e questionando o que ele possui em sua propriedade. Julian responde afirmativamente, afirmando que tem seus camponeses imundos e sarnentos. Lloyd Fronterer reflete que o que chamam de academia parece priorizar o status familiar em detrimento das conquistas acadêmicas. O irrita ainda mais que o filho de um pobre barão rural esteja entre os melhores da sua turma. Ele pondera as consequências de ajudá-lo, percebendo que a vida para ele aqui só se tornará mais desafiadora. Ao ver os olhares de desaprovação de Julian, ele considera ficar sentado. Diego Lacona se gaba de 2 tecidos tingidos de lacanada, de sua família, reconhecidos pela realeza, afirmando que é preciso atingir esse nível para jantar lá. Lloyd se pergunta se Diego é um visconde. O sistema o notifica de que o cálculo foi concluído. Curioso, Lloyd Fronterer pergunta sobre a profissão do pai de Diego. Diego Lacona se declara o sábio e misericordioso Visconde Lacona, questionando Lloyd Fronterer sobre sua conexão com o lixo presente. Ele ordena que Lloyd pare de poluir o local e vá embora, mas Lloyd revida dando um tapa nele, jogando-o para longe e fazendo-o rodopiar no chão. Lloyd acredita que o ataque, o tapa da Monobishik, tem um tempo de recarga de 0 segundos, mas o sistema o notifica de que não é algo real. Outro aluno confronta Lloyd, expressando indignação por interferir com um membro do sindicato de elite. Imperturbável, Lloyd também lhe dá um tapa. Um terceiro aluno se levanta, afirmando ser o chefão do 2º ano, vangloriando-se dos punhos de Mitril e ameaçando que hoje Lloyd está morto. Lloyd também o derrota. Outro aluno questiona a origem da confusão e identifica os encrenqueiros como os filhos gêmeos do conde, conhecidos como os chifres duplos do dragão negro. O aluno conclui que o encrenqueiro não tem chance contra seu brilhante ataque combinado. Lloyd Fronterer dá um tapa nos 2 simultaneamente e questiona se eles eram os que estavam falando sobre os Doubleorns antes. Eles negam, e Lloyd também dá um tapa neles. Mais 2 alunos sentam-se ali, tremendo, e um deles admite que não disse nada, mas estava rindo. Lloyd Fronterer se aproxima da mesa deles e dá um tapa nos 2, fazendo com que seus dentes voem no ar. Diego Lacona se levanta, repreende Lloyd, ordena que ele morra e o ataca, perguntando como ele gostou de ser atingido por um prodígio de mana como ele. Lloyd Fronterer reflete que está lidando com Diego Lacona, de 21 anos, e sente arrependimento nas ações do jovem enquanto lambe seu sangue. Lloyd acha que Diego não deveria ter dado aquele soco. Lloyd Fronterer agarra Diego Lacona, sacode-o, joga-o no chão e tenta puxá-lo de volta. Julian observa, pensando que Lloyd perdeu completamente o controle. Ele nunca se recompôs, e esta situação é ainda pior. Julian reconhece que foi tolo por acreditar que Lloyd pudesse ser um indivíduo normal e são, mesmo que por um momento. Ele percebe que o vice-superintendente esteve aqui, mas já se foi. Lloyd Fronterer empurra Diego contra a parede, expressando sua falta de compreensão da situação atual e questionando por que está sendo agredido. Ele rejeita a ideia do sábio e misericordioso Visconde Lacona, considerando-a um absurdo, e comentando sobre a semelhança entre pai e filho. Diego Lacona insulta Lloyd verbalmente, opondo-se particularmente à menção de seu pai. Lloyd persiste, questionando se Diego acha aceitável intimidar seus colegas de classe e também o insulta verbalmente. Lloyd bate com força o rosto de Diego contra a parede repetidamente, perguntando se ele o quer para explicar por que ele se comporta como uma pessoa desagradável,
já que não há ninguém por perto para incutir algum bom senso nele. Lloyd aponta para o sangue na parede e pergunta o que eles têm aqui. Olha isso! Como é isso? Ele o joga contra a parede novamente e declara que é o portão número 666 para o inferno por um pedaço de um lixo completo como ele. Julia intervém, agarrando Lloyd por trás e pedindo para ele parar, mandando bater nele e questionando se ele está tentando matar Diego. Julian reflete sobre o que pode acontecer a seguir, antecipando que Diego enfrentará ainda mais bullying. Ele reconhece que Lloyd pode ser irrefletido, mas isso é demais. Lloyd Fronterer pergunta se Julian está preocupado com a possibilidade de Diego sofrer bullying ainda pior depois disso e o tranquiliza, dizendo para não se preocupar. Se ele estiver morto, não poderá intimidá-lo. Julian se pergunta como Lloyd consegue dizer isso com um sorriso tão radiante. Lloyd Fronterer reflete que conheceu muitos caras como Julian no ensino médio, achando que isso não o fazia rir. Ninguém o fazia rir e nada disso os afetava. Ele acredita que o melhor para eles é o medo da morte, semelhante ao que Diego Lacona está enfrentando atualmente sob a foice do Guerreiro da Morte. Lloyd ordena que parem imediatamente. Morgidus chega com um soldado, questionando o significado da confusão na Academia Sagrada financiada por Sua Alteza Real, enquanto Lloyd Fronterer ainda segura o cabelo de Diego Lacona. Julian teme que Lloyd não apenas confronte o reitor e os guardas, mas também perca a cabeça no processo, potencialmente correndo o risco de ser decapitado. Lloyd Fronterer se apresenta, faz uma reverência e afirma ser o filho mais velho do Barão Arcus Fronterer e irmão do estudante Julian Fronterer. Ele se identifica como Lloyd Fronterer. Quando Fronterer se pergunta por que Lloyd está tão calmo de repente, é como se estivesse prevendo que isso aconteceria. Lloyd Fronterer pede desculpas por causar tamanha comoção, afirmando que estava apenas tentando restaurar a honra de Sua Majestade. Corjudus descarta a ideia, questionando quem ousa manchar o nome de Sua Majestade, e identifica a pessoa como filho da família Lacona. Corjudus acusa Lloyd de abusar de seu irmão Julian e de humilhá-lo. Lloyd Fronterer está de pé, insistindo que Corjudus deve ter visto o que aconteceu. Ele afirma que Julian parecia não ter intenção de contê-lo, então ele presume que Corjudus não viu e ri. Lloyd reflete que é evidente o motivo pelo qual Corjudus não interveio. Os funcionários da academia foram todos recomendados pela nobreza e provavelmente não queriam perder a confiança dos filhos de aristocratas de alto escalão. Ele considera que os alunos formam grupos regionais, que eventualmente crescerão e influenciarão a academia novamente. Ele pondera que não há como alguém da equipe da academia, incluindo os homens presentes, não saber que Julian estava sendo intimidado, mas provavelmente fizeram vista grossa. Reconhecendo-se como filho de um barão pobre, ele conclui que não há benefício em ajudá-lo. Corjudus questiona a relevância de sua origem para Sua Majestade. Lloyd Fronterer argumenta que um insulto ao seu irmão é um insulto a ele. Ele tira um espelho do bolso e o mostra a Corjudus. Todos expressam surpresa, e Corjudus percebe que se trata de um convidado real, especialmente convidado por Sua Majestade. Eles se curvam diante dele, exclamando, "Salve, Sua Alteza Real!" Lloyd afirma acreditar que eles entendem a situação e se despede, indo embora. Corjudus acha que Lloyd é um imbecil e considera que o status de hóspede real é apenas temporário. Eles podem punir Julian mais tarde, enquanto tratam melhor os alunos espancados. Lloyd Fronterer olha para eles e sorri, enquanto Corjudus se pergunta sobre o olhar perturbador, como se estivesse pensando em algo ruim. Lloyd Fronterer retorna ao irmão e pergunta o que ele está fazendo, insistindo para que ele se aproxime. Julian concorda e o segue, perguntando sobre o destino deles. Lloyd responde que eles estão indo para o escritório do administrador. Seu irmão questiona por que eles estão indo para lá, e Lloyd pergunta o que ele quer dizer, questionando por que ele não iria. Ele explica que vai pedir uma licença para Julia. Seu irmão, frustrado, exclama o quanto mais ele precisa estragar de sua vida até que Lloyd esteja satisfeito, fazendo com que Lloyd pare. Julian expressa preocupação de que será intimidado ainda mais agora por causa de Lloyd e o acusa de atrapalhar seus estudos, perguntando por que ele está fazendo isso com ele. Lloyd Fronterer responde que, em breve, este lugar não será muito propício para estudar, e ele sugere aproveitar a oportunidade para descansar a mente e colocar o corpo em forma.
Seu irmão pergunta o que ele quer dizer com colocar o corpo em forma, e Lloyd explica que nunca ouviu a expressão todos os músculos. Julian trabalha os músculos como os melhores. A cena muda para os aposentos reais dos hóspedes do Palácio de Magentano, onde Javier aconselha Julian a confiar no plano do mestre Lloyd, assegurando-lhe que tudo dará certo. Julian retruca, expressando dúvidas, pois se trata de Lloyd Fronterer, a quem ele considera um bruto, e acredita que o plano só vai piorar. Javier questiona se Julian não acredita em suas palavras, lembrando do plano para derrubar o Gigatitã em Cremo, alegando que tudo era plano de Lloyd e que ele mesmo deu o golpe final. Ele explica que construiu estradas, abriu cursos d'água, desenvolveu pedreiras e minas e até mesmo formou laços com orcs selvagens. Ele enfatiza que pagou com sucesso mais da metade das extensas dívidas do barão, tudo graças às suas habilidades e talentos. Ele implora fervorosamente pela confiança deles, afirmando ser o salvador de seus bens. Lloyd Fronterer está do lado de fora da sala, escutando a conversa e coça o nariz. Julian expressa dificuldade em confiar em Lloyd, lembrando-se dele como um vândalo bêbado e um ser humano lixo. Javier acrescenta que ele era pouco inteligente, incivilizado e um canalha sem salvação. Julian questiona se alguém pode realmente mudar assim. Javier nega a possibilidade, afirmando que se convenceu de que é impossível. Segundo ele, o mestre Lloyd Fronterer pode ser outra pessoa se disfarçando. Então Fronterer pergunta se Javier está sugerindo que alguém roubou o corpo de Lloyd por meio de magia negra ou algo semelhante. Javier responde que pode ser uma possibilidade, considerando que é uma teoria que ele leu em um livro. Para determinar se havia um fluxo de mana forçando uma alma estranha a entrar no corpo, ele secretamente investigou o assunto. Lloyd Fronterer reflete que Javier fez isso enquanto Julian perguntava se havia outra alma. Javier nega sentir a presença de qualquer força de mana incomum e explica que a alma parecia estar naturalmente conectada ao corpo. Ele os incentiva a esquecer o que ele acabou de dizer, descartando-o como especulação absurda. Julian concorda, mas observa que Lloyd mudar repentinamente dessa forma é ainda mais inesperado. Lloyd Fronterer reflete sobre a declaração de Javier, considerando um demônio tolo. Ele acha que não tem como Javier não sentir sua presença do lado de fora da porta e se pergunta se Javier está tentando incutir suspeitas em relação a ele. Antes disso, foi a primeira vez que Julian ouviu falar das dívidas da família. Inicialmente, ele pensou que fosse apenas ele tendo dificuldades com os estudos. No entanto, ele percebe que Lloyd trabalhou todo esse tempo para pagar suas dívidas e, surpreendentemente, Lloyd tinha vida mais confortável entre eles. Julian reconhece que deveria dar algum crédito a Lloyd por salvar seu patrimônio. O sistema notifica Julian que seu índice de aprovação por Lloyd aumentou em 2 pontos e que ele recebeu 28 RP de bônus, mas seu índice de aprovação geral ainda está em menos 59. Lloyd Fronterer considera Julian um personagem-chave em sua fonte de RP e ele aceita. O sistema notifica que Julian está abrindo seu coração para Lloyd, mas Lloyd não se comove com isso. Lloyd pensa consigo mesmo: não, ele não sabe, tanto faz, vá embora. Lloyd Fronterer abre a porta e entra, encontrando tudo pronto, então sugere que eles vão. Julian Fronterer pergunta para onde eles precisam ir, e Lloyd responde que ele lhe disse para treinar seu corpo. Lloyd considera o primeiro passo na fabricação de cabos modernos para pontes suspensas, envolvendo espalhar argila à base de óleo para fazer uma base de massa de pizza de 90 centímetros de largura. O próximo passo é cobrir a massa com todos os tipos de terra e pedras para completar a pizza, e então Bangal come a pizza. Lloyd acredita que as etapas subsequentes envolvem a expulsão, o enrolamento de 120 fios juntos após o fio metálico esfriar, a coleta e o enrolamento dos fios, com a ajuda de PA-Pod no processo de enrolamento. Lloyd acredita que tudo está pronto para a fabricação dos cabos e conclui o tutorial. Ele enfatiza que essa tarefa é o ponto de partida de todo o projeto de construção, afirmando que, se essa parte der errado, todo o resto estará comprometido. Julian Fronteira expressa preocupação, afirmando que não apenas as dívidas de sua propriedade, mas também seu futuro na academia dependem dessa tarefa. Ele questiona por que deveria confiar em Lloyd para um assunto tão importante. Lloyd responde dizendo que está falando sobre confiança porque ela é crucial.
Ele acredita que alguém inteligente e responsável, como ele próprio, deveria estar no comando, chegando a chamar Julian de merdinha. Julian pensa que Lloyd usou o termo merdinha novamente, considerando isso um pouco tarde. Lloyd contempla a moderna ponte suspensa, reconhecendo-a como uma ideia fantasiosa com conhecimento técnico da era atual. Ele reconhece que, mesmo que faça tudo ao seu alcance, ainda será impossível. Portanto, ele conclui que precisa recorrer a uma tecnologia diferente. Depois de um tempo, o mestre artesão anão real, Corjitus, senta-se em seu quarto bebendo, recusando Lloyd Fronteira antes mesmo que ele fale. Lloyd responde que Corjitus ainda não ouviu nada. Corjitus afirma que não quer saber de nada e manda Lloyd rabiscar à vontade. Lloyd pensa consigo mesmo que Corjitus é de fato um velho teimoso, exatamente como descrito no romance. Ele observa que Corjitus não se move a menos que esteja interessado, mesmo que seja um pedido da rainha. Para despertar seu interesse, Lloyd revela que preparou uma arma poderosa: as plantas de uma nova ponte sobre o rio Magener, especificamente um projeto de treliça. Corjitus rejeita o projeto humano, afirmando não ter interesse nele. Lloyd se desculpa e oferece uma planta, depois sai, dizendo que confiará esses planos a outro ferreiro. Corjitus coloca sua garrafa sobre a mesa e comenta: espere, esse projeto, se ele não acertar a rigidez da estrutura, ele sabe o que vai acontecer. Ele explica que, se a rigidez estiver errada, a ponte vai quebrar e desabar, e todos que estiverem nela morrerão. Ele teme ser culpado pelas mortes, com pessoas gritando do andaime, perguntando se Corjitus não teria feito as treliças. Corjitus fica furioso e pergunta se isso é uma ameaça. Lloyd ri e o tranquiliza, dizendo que não é uma ameaça, mas um apelo à consciência de um mestre. Corjitus insiste que a expressão de Lloyd é ameaçadora e exige ver as plantas. Lloyd entrega todas as plantas e Corjitus as examina. Corjitus conclui que tem certeza de uma coisa: ele é a única pessoa no reino capaz de fazer aquilo. Ele avisa Lloyd para não entregar as plantas a nenhum outro idiota, pois isso resultaria em um desastre. Lloyd responde que é por isso que se sente ameaçado. Ele pretende pedir sua ajuda. Corjitus questiona aquela expressão e o instrui a disfarçá-la. Se ele consegue projetar algo assim, deve ter planejado tudo para despertar seu interesse. Lloyd responde, expressando incredulidade com suas ações, e afirma que só pode confiar em sua bondade. Corjitus o instrui a parar com essa expressão e concorda em prosseguir. Lloyd Fronteira se curva e expressa gratidão, pensando que Julian está continuando o trabalho nos cabos e que a oficina real iniciou a estrutura da ponte. Ele prevê que ele e Javier começarão a trabalhar nas torres de suspensão. Depois de um tempo, Lloyd Fronteira e Javier trabalham em seu canteiro de obras. Ele instrui Javier a se preparar para a detonação e eles começam a explodir o solo. Uma pessoa vestida de azul chega e ordena que parem o trabalho imediatamente. Eles questionam como ousam fraudar Sua Alteza, roubar do tesouro real, e afirmam que não permitirão que ele saia impune. Ele pede esclarecimentos, ao que a pessoa de vestido azul responde, implorando por um julgamento. Se você gostou, deixe seu like e se inscreva para a continuação.